Oiê! Estão me ouvindo bem? Me ouvem bem? Me enxergam bem? Ah, gostou da música? Oi, Lúcia, boa noite. Ah, já tem a morcega aqui. Ai, vai ser uma live dupla. Ai, gente, a morcega sempre dá um jeito de aparecer. Para mais um minutinho. Oi, Cris. Oi, tia. Claudinha, eu acho que tu tem que pedir para entrar comigo, né? Anira. Anira na próxima live, amiga. Oi, tia. Claudinha, você está por aí? Você não mandou um convite. Ah, tá aqui, eu tenho que te aceitar. Tô te aceitando. Oi, Nata. Gente, vocês estão me ouvindo? A Claudinha está entrando. Oi. Aê! Tá online? Ai, ai, que maravilha. Ai, que legal, que legal. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Vocês E me aí? enxergam bem? Sim. Os comentários estão no teu rosto, mas acho que dá para enxergar, né, pessoal? Não, dá para ver. Gente, a morcega, vai aparecer a morcega aqui várias vezes. É o jeito. Deixa Oi, Mauro. ela participando também. Ai, ai. Então tá, garota. Gente, boa noite aí, toda a galera que tá entrando. Queridos, deixa eu assinar aqui. Então, nessa quinta de muito frio aqui em Porto Alegre, não sei como é que tá em São Paulo, mas aqui tá Bom, complicado. Frio, né? Normalmente eu tô toda agasalhada aqui. Eu sou muito friorenta, mas hoje tá gostoso. Aliás, tem uns dias bons aqui em São Paulo. Pois é, né? Aqui em Porto Alegre tem uns dias ruins, assim, sabe? É bem comum, assim, nessa época. Mas semana passada tava bem calor, na verdade, agora esfriou, então a saúde não aguenta. Boa então noite, pessoal. Ah, sim, a gente já mandou para. Ai, meu Deus. Bom, então, pessoal, boa noite. Vão entrando. Se já tiverem algumas perguntas, já podem ir postando. Eu vou apresentar minha convidada, Claudinha, maravilhosa, que eu amo. Bom, então, vou olhar a minha cola aqui, que eu tô igual o Faustão, com aquelas plaquinhas que ele olhava. Bom, então a Claudinha é formada em Direito e atua na área litigiosa. Litigiosa é criminal, Claudinha? Não, eu trabalhei na área civil, trabalhista,
Ah, gente, eu sempre fiz muita coisa na minha vida, tudo junto e misturado, e dava tudo muito certo, e sempre dá, né? Sim. Então, eu fazia civil, trabalhista, fiz um pouco de tributário, trabalhei 23 anos assim nos tribunais, no fórum mesmo. Há 3 anos não trabalho mais no fórum, mas ainda exerço a advocacia interna dentro da área Sim. imobiliária. E agora também como astróloga, daí junta tudo, né? Já dá uma certa É, sabedoria a mais, né? astróloga, passei a estudar autoconhecimento há três O anos, e 100. aí mudei toda a minha vida, assim, profissional. Sim, o autoconhecimento ele faz isso com a gente, né? Tipo, não tem como tu sair igual, assim. Ai, minha Não, mãe não. conseguiu entrar. Mãe, te amo. Ah, aquela canceriana, né? Não, mas é isso, né? O autoconhecimento ele mexe muito com a gente. Sim, sim. Eu penso entrar nesse assunto porque é papo para uma outra live, por isso É que verdade, hoje. então, Então tá. Então vamos. tá com chiado, acho que não sei se é o seu. Falem aí, deem sinal de vida. Pra mim tá bom aqui. Tá? É, aqui deu um chiado, mas dá para escutar. Melhor. Eu vou tentar tirar um. Claudinha, eu acho que é o teu, tá? Mas eu vou tirar o meu microfone. Vamos ver se. Vocês me escutam? Agora melhorou. É, Tá, vai e volta. Tá, acho que agora parou, né? acho que era o fone. Tá. Me mandaram uma pergunta que eu achei muito interessante, porque o que é mapa astral? Porque a gente já ia arrancar de Ah, Sol, Lua, então, ascendente. deixa eu E começar. Posso começar a falar? Assim, a gente vai falar sobre a Lua, o ascendente e o Sol, o ascendente e a Lua. Bom, é, antes de mais nada, né, a gente quando vem aqui para esse mundo, né, nós estamos aqui para viver uma experiência na matéria, né? Nós somos espíritos, né? Nunca vamos deixar de ser, somos espíritos aqui encarnados. E aqui a gente usa um corpo para poder realizar, né, as experiências que a gente precisa ter nessa dimensão física. E a astrologia entende isso como através de 3 pontos, né, principais. Claro que para a gente analisar um indivíduo, a gente analisa através de vários outros aspectos de planetas, né, posicionamento de planetas e tal, mas basicamente, né, a gente começa a analisar através da análise do Sol, do ascendente e da Lua. E como é que a gente analisa isso, né? Ah, é porque a pessoa nasceu no período de 20 de abril a 20 de maio, então ela é de touro. Não, não é assim. O mundo vende assim pra gente, mas não é assim. A gente precisa de dados, né? Precisa de alguns dados que as pessoas fornecem pra gente, que é o local de nascimento, o dia do nascimento e a hora exata do nascimento. Se não tiver algum dado exato aí, o mapa tá furado. Bom, esses dados aí já dei a dica. Esses dados aí a gente usa para calcular o mapa astral. O que, que é o mapa astral? É, não é muito legal falar isso, mas é o jeito mais didático, né? É a sim, foto do céu no dia que a gente nasce. sim. Tirou a fotinha do céu, é o mapa astral. Não é isso, mas vamos, para ficar didático, é isso. Sim. Então, no horário que você nasce, no dia que você nasce, no local que você nasce, os astros estão posicionados em algumas casas, né? Que representativamente, né, o desenho de um mapa astral é uma roda, né? A gente fala que é uma roda zodiacal. Sim. Eu tenho uns aqui, mas eu não posso mostrar porque tem o nome da pessoa, então não, senão Não se eu, tem se eu problema. eu Eu tenho o gosto de nome. chamar o mapa de uma pizza de 12 fatias também, que é um exemplo Isso, prático e isso. todo mundo entende. É uma pizza Uma cortada pizza. em 12 casas,
que deveriam ser do mesmo tamanho, né? Sim. Deveriam ser do mesmo tamanho, e dentro de cada casinha tem um signo, né? Os 12 Sim. signos dos zodíacos, que são, na verdade, 12 constelações, né? Que a astrologia usa. Mas não é assim, né? Quanto mais você vai descendo no hemisfério, né? Você vai pegando mapas mais complexos, às vezes tem umas casinhas assim pequenininhas com três Uhum. signos em cada casa. Aí você fica desesperado, falei, meu Deus do céu, pessoa complexa. E quanto mais você vai chegando nos trópicos, como aqui em São Paulo, no Rio, as casinhas são todas definidas. Você pega o mapinha de quem nasceu no Rio, por exemplo, é uma delícia de analisar, porque é tudo certinho, tudo Amor, alguém tem que encaixadinho. nascer no Rio, então, que precolar. Deus tem os seus preferidos mesmo. Adoro, Sacanagem. adoro. Quanto mais vai descendo, nossa, em Porto Alegre você faz assim, nossa senhora, cada casa com 3 signos, você fica desesperado. É, Mas eu no tenho. outono também tem um problema de Uhum. casa interceptada. Isso a gente chama casa interceptada, né? Eu tenho uma casa, um eixo, né, interceptado. Ah, tem um só, que bom. Então, já me dá um problemão, assim, né? Mas tá, isso aí já tá num nível muito amplo para nós. Vamos Eu começar nasci do em São começo. Paulo, capital, mas eu nasci no outono. Então eu tenho o ascendente interceptado, a casa 1 interceptada ali, Capricórnio e Aquário, e o oposto, que é a casa 7 interceptado com Câncer, um tantinho assim, e Leão, um tantão assim, né? Então é o equivalente, né? É, mas é isso. Então é uma pizza, o mapa astral é uma pizza dividida em 12 casas e cada casinha é de um signo, corresponde a um signo. Então, quando a gente Sim. nasce, o céu, né, com essas 12 casas, tem o posicionamento dos planetas. E o Sol e a Lua são um planeta. E eles estão posicionados em alguma dessas casas. E o ascendente, não, depois eu vou falar sobre o ascendente. Mas começando pelo Sol, né? Como eu falei No que sol, então. nós somos espíritos, né? Vivendo uma experiência na matéria. O Sol, né? Diz respeito à nossa consciência. A astrologia diz que é o nosso eu, né? Ou ego. Eu não vejo como o Sol como ego, não. Eu vejo como uma consciência mesmo, uma consciência ainda que espiritual pode ser, né? Mas o Sol é como eu me vejo. Então, quando Uhum. eu vou fazer um mapa da pessoa, né, com todos esses posicionamentos, eu vou localizar onde está o Sol. Eu não olho se a pessoa nasceu, deixa eu ver, nasceu dia 23 de maio, deixa eu ver, é de Gêmeos? Não, eu vou procurar no mapa dela Uhum. onde está o Sol, e ele necessariamente vai estar em Gêmeos. Sim. Às vezes pode até estar numa cúspide, né? Mas ele pode estar numa transição, mas ele está em Gêmeos. Quando o Sol está em Gêmeos, o que quer dizer? Que o Sol está ativando uma energia, uma fonte de energia que é um signo, que na verdade é uma constelação. Então, Uhum. a constelação é uma potência, né? É uma Sim. energia em potencial. Quando o Sim. Sol se posiciona e ilumina essa energia em potencial, ele ativa essa energia. Ele ativa a consciência da pessoa. E a pessoa vai se Uhum. sentir como uma geminiana. Ela vai agir como ela vai se sentir, né, como uma Sim. geminiana. Mas não Sempre a quer pessoa vai dizer que as outras pessoas vejam ela como uma geminiana, né? assim, né? Que nem eu sou taurina, eu me sinto super taurina. Ah, eu me sinto Super. super câncer também, mas ninguém acha que eu sou de câncer e olha, dá vontade de chorar. Eu, ninguém fala, mas você é taurina. Se a pessoa convive comigo, vai entender, porque eu gosto de tudo marrom, ó, De toda tons terrosos, né? então. Mas também eu tenho um Capricórnio, então também é um signo de terra, Tem um né? ascendente ali puxando, né? Mas a pessoa, eu me sinto, ou a pessoa vai se sentir como aquele signo, né? Aquela energia. Mas o Sol também é uma fonte de energia, né? E o Sol, ele é o regente de Leão. E como é regente de Leão, esse Sol, quando vai ativar essa potência, né, que é a estrela, que é a constelação, ele vai levar junto a alegria, ele vai levar a coragem para essa pessoa, ele vai levar um impulso, né, do signo de Sim, fogo.
que é o início da atividade, né? Ele vai levar coragem, né? Os ímpetos, né? Então, o Sol leva tudo isso para um signo solar, para um signo que está ali naquela casinha, né? Que tem as energias da casa também, mas isso é uma outra história. Se eu for falar aqui, acho que vai ficar muito Se for complexo, falar né? da casa, daí o negócio vai pegar. Vamos ficar só nesse basicão para entender o que é um signo solar, que é muito mais do que falar, eu sou de touro, eu sou de gêmeos, sou de câncer, não. Tem toda essa questão energética, né, que ativa a nossa consciência, né? Sim, Então, sim. nós somos luz, nós somos energia, que é a própria constelação, e nós somos luz, que é o Sol, e que é essa constelação. A gente Sim. não pode esquecer jamais disso, né? Nós somos. Será que dá para dizer que a gente tem uma. O Sol é a nossa potência? Será que dá para Sim, dizer assim? Tipo, sim, sim, precisa sim, alimentar o teu Sol, né? Não é que, ai, tu sim, nasceu, sei lá, geminiano, que, né, tu vai ter. Vai estar com aquela energia completamente desenvolvida, né? Tu tem que alimentar para isso se desenvolver, né? exatamente. É buscar a tua luz, né? Na astrologia a gente fala luz e sombra, né? Então Uhum. você tem a tua sombra, que é o signo oposto ao que você nasce, no caso do é o Sagitário, tá lá escondidinho, mas ele tem uma luz, então você tem que integrar, jogar isso nesse sol, nessa Sim. energia solar, nessa atividade, né, de força que é o sol, né, que tem uma potência de força. Eu gosto de dizer assim, às vezes as pessoas falam, ai, porque Ares tem uma fama horrível, né? Satanás e tal, lá e tal. Mas Eu filha eu de gosto dois muito, arianos. sim, eu gosto muito de dizer assim que todo mundo pode viver umas oitavas acima no teu signo solar ou umas oitavas abaixo. Um Sim. ariano mais umas oitavas abaixo, ele vai ser um satanás total, né? E um ariano É, eu, desenvolvido, eu assim, ó, eu tive muitos professores espirituais que eram arianos e sagitarianos, né? então, eu falo assim, toda pessoa, todo signo bem trabalhado isso dá autoconhecimento, Sim, toda pessoa que estuda autoconhecimento, ela pode ser qualquer signo, o mais porreta que tiver, ela vai ter luz, ela vai ser bem trabalhada, ela vai ser bem resolvida. Ela não, ela vai ativar a luz, ela vai trabalhar as sombras dela, né? Então pode ser ariano, pode ser escorpiano, pode ser, é tudo maravilhoso, é tudo lindo, né? Não tem como falar, ai meu Deus. Então a gente tem que sair desses estereótipos, né? Embora a gente tenha, né? A gente tem, eu também caio nessa. Ih, é ariano, ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ai, nem vem. Mas a gente tem que parar com isso, porque todo mundo tem luz e todo mundo, se trabalhar as suas sombras, as suas projeções, não é o signo que vai fazer, o autoconhecimento, né? É a pessoa descobrir quem ela é de verdade. Então, esses conceitos caem por terra. A gente pode transcender a astrologia, e a astrologia, vão me matar aqui, mas a astrologia pode ser transcendida. O mapa astral, a gente pode transcender todos os nossos bloqueios do mapa sim. A astral. gente pode usar o mapa para se melhorar, né? Sim, E sim. sim, e por que que. Será que tu pode explicar pra gente, então, por que que às vezes a pessoa, por exemplo, ela é de um signo e ninguém acha que ela é desse signo, acha que ela é de outro? Isso é a coisa mais comum que acontece, assim, que eu vejo. Isso porque tem um outro signozinho que se chama ascendente, né? Então eu falei que a gente tem uma consciência que é o sol, né? Nós somos espíritos, temos consciência que é o sol. E temos uma matéria, nós estamos aqui nesse mundo, num corpo material, né? Faz parte para a gente estar aqui encarnado, a gente precisa ter um corpo. E esse corpo, esse jeito, esse estilo de ser que a gente passa para o mundo, quem caracteriza é o ascendente, é o signo ascendente. Hum. E, Então, o signo ascendente é outro ponto de luz, também é luz, porque ele ocupa necessariamente. Embora eu acho que às vezes ele está na casa 12 ali, ele está subindo para a casa 12, mas a casa dele é a casa um, né? Quando a gente falou de casas astrológicas, a sim, casa do ascendente é sempre a casa um. É a casa
A primeira casa é a casa iniciadora, né? Quando a pessoa nasce, o médico dá o tapa no bumbum da criança, a criança chora, o ar que ela respira é o ascendente que está surgindo no horizonte. Ele está ascendendo no horizonte. Então, naquele movimento de rotação da Terra, vem um signo ali no movimento horário, ele chega no horizonte, na linha do horizonte, e ele ascende, ele levanta, ele vem para a luz. Esse para a luz é o ascendente. Então, depois que a criança chora lá no hospital, ela virou ascendente, assim, mais ou menos. Ela, tá, lembrei que tenho ascendente. Vamos dizer assim, ela chora muito, é muito forte, é um ariano, o signo solar, o signo ascendente é de Áries. Se ela chora muito ressentida, é um canceriano. Brincadeira, né? Brincadeira. Mas o sopro de vida, né? Aquele sopro na matéria é o signo ascendente que traz, né? E o signo ascendente que vai mostrar a gente para o mundo. Então, quando a pessoa fala, eu sou taurina, assim, sério que você é taurina? Nossa, você não parece? Claro que não, porque eu me mostro como o signo ascendente. A não ser que o meu signo ascendente seja o mesmo que o solar. Porque pode acontecer. Daí a pessoa, né? Áreas, Áreas. E às vezes tem o signo solar, o ascendente e a lua no mesmo signo. Né? Eu conheço uns casos assim, olha, dá um negócio bem estranho, mas é interessante, é bem interessante. Já peguei uma canceriana assim, falei, gente do céu. Nossa, o Diana em pessoa, né? Marte em Câncer, falei, gente, que babado é esse? Que complexo, que coisa louca. Mas nós somos todos complexos, né? Então, de repente, você tem um signo solar em Touro e tem um ascendente em Áries. Como que é isso? Vão achar que a pessoa Mas que nós somos complexos, né? Sim. Nós somos muitas coisas, nós somos os 12 signos do zodíaco, mas esses 3 pontos são os principais. Então, esse é o ascendente, né? Que vai mostrar para o mundo como eu me expresso, como eu falo, como eu ando, né? Como eu converso com as pessoas, como eu me visto, é o meu ascendente que rege isso, né? Você vê, eu sou taurina, eu gosto de coisas, né? Eu ainda acho que não é bem o touro que faz isso, como eu tenho um ascendente também em Capricórnio, que é terra, eu tenho 2 signos de terra, a terra é muito forte em mim. E graças a Deus eu tenho uma lua em peixes, senão eu seria materialista pra caramba. Mas ainda bem que eu tenho uma lua em peixes. E já falando em lua, vamos lá na lua, né? A lua é outro ponto de lua. Você tem alguma pergunta para o ascendente? O pessoal está perguntando aqui várias coisas. Quem não sabe a hora que nasceu, tem umas técnicas para descobrir, né? Mas é bem. Tem. Eu recomendo assim, na certidão de nascimento traz, mas se é muito, 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 muito antigo, eu acho que nem tem tanto mais ninguém tão antigo assim, né? Todas as certidões têm, né? Acho que ninguém daqui tem 100 anos, pelo amor de Deus. Mas se você não sabe, de repente nasceu num lugar que não se registrava, sei lá, aí precisa fazer uma busca, perguntar para a mãe, para o pai, para a tia, para quem estava lá, né? Porque se não souber a data, o horário, a chance de fazer um mapa errado é muito grande. Sim. É muito grande. E analisar. E aí também, né, tem como analisar, conversar com a pessoa antes, né, de fazer o mapa, fazer uma entrevista com ela ou várias entrevistas, e através dessa descoberta subjetiva mesmo, dessa conversa, e tentando achar o que encaixa ali na pessoa. Sentir com a pessoa, né? Porque também foi muito do autoconhecimento da pessoa, né? No caso de não saber o horário, assim, tem que ver como a pessoa também se sente, assim. E tem pessoas que tu vai conversar e tu vê, bom, sei lá, nasceu de manhã, vamos supor, ela só sabe isso. E aí tu pensa, bom, um ascendente, sei lá, em aquário não é com certeza, em Capricórnio talvez, um em peixes, daí é um trabalho conjunto, né?
É um trabalho de investigação, é investigativo. Sim. Eu nunca tive um caso desse, nunca tive. Mas Nem também eu. tem de horário de verão, mas hoje em dia os programas astrológicos já tem as tabelas já inseridas, então não tem como errar horário de verão, nada Sim. disso. É bem preciso, né? É bem preciso. Então, vamos falar de lua? Ah, eu Vamos. A Lua amo a é lua. outro ponto de luz, né? A gente é luz, é outro ponto de luz. E a Lua é muito legal. A Lua é muito legal porque ela traz nossa emoção, né? O nosso espírito mesmo. A Lua é intuição, a Lua é emoção, a Lua é a nossa reação, é reatividade, afetividade, né? Como a gente interage. Gente, meu vizinho tem algum jogo, ele tá gritando aqui. Dá para ouvir. Bom, então a lua é como eu me expresso emocionalmente, né? Como eu me relaciono com o outro emocionalmente, amorosamente, é minha intuição, né? Eu falo que é a parte espiritual, nossa parte espiritual, né? E a Hum, ela tem 28, um ciclo de 28 dias, né? uhum, E por isso ela se identifica com a mulher, né? Ela uhum, representa, no caso, quando a gente vai analisar o mapa, eu gosto de ver os aspectos, a Lua, quando ela se aspecta com os outros planetas, né? uhum, Tem uma parte do mapa que é a interação do astro com os outros astros, né? Aí tem as uhum, conjunções, as quadraturas, as oposições. E nessa análise eu gosto de ver a relação da pessoa com a mãe. Eu gosto uhum, disso. Ou com alguém que fez o papel de mãe, né? É bem uhum, expresso isso. E às vezes traz questões assim de rejeição, uhum. questões de autoestima, Sim. vem muito à tona, É, né? pessoal, se vocês querem saber aí os trauma, tudo, ó, já fica ligado que é olhar ali os Eu aspectos da também. lua no mapa, que olha, É, pesado. Mas é um atalho, né? Um atalho para tu saber é já um por atalho. onde se trabalhar, né? Mas o Sol também. O Sol eu gosto de travar um paralelo com o pai. Uhum, Aí é uma coisa um pouco sutil, porque quando o Sol ele se aspecta com outros planetas que também são pai, por exemplo, Júpiter, né? É o pai, é uhum, o deus do tempo. Netuno é o deus dos mares e Plutão é o Hades, né? Do inferno. E Saturno é o pai de todos esses três desses bonitões aí. Então, o Sol, quando ele se aspecta com um desses, eu vejo um aspecto de pai, como esse pai influenciou essa pessoa, a relação dessa pessoa com o pai. uhum. Alguns astrólogos dizem que isso é absurdo, mas eu não vejo assim. Eu uso realmente Sol e Lua como arquétipo na Sim, com análise certeza. dos aspectos, né? Para tratar, aí a gente já até pode usar numa terapia todas essas coisas, né? E geralmente bate muito o que a pessoa passou. Cláudia, eu coletei algumas perguntas aqui, daí eu acho que eu vou começar já por elas, pode ser? Ah, pode. Então tá. Como descobrir o nosso inferno astral? Eu não acredito em inferno astral. Eu não acredito, porque se você der significado para isso, eu já dei muito, né? Antes do Eu também. autoconhecimento, eu já dei muito, aconteceram coisas assim inimagináveis no meu. Então eu falo, ai, meu Deus, inferno astral. Não dou significado. É normal, passo a vida como ela tem que ser, faço o que tem que fazer e esqueço de inferno astral. Eu acho que inferno astral está na mente da gente. Se você falar. A gente nem menciona isso em astrologia, eu nunca me liguei nisso, sabe? Falar, olha, cuidado, hein? Você tá entrando no inferno astral, vai cair um negócio na tua cabeça que vai morrer. Não existe isso, gente. Se você achar que vai acontecer, É, vai você acha que acontecer. vai, ele começa. Eu fiz aniversário essa semana, né? E um pouco antes, assim, aconteceu umas coisas, eu pensei todo no inferno astral, assim, bem dramática. E aí aconteceu uma coisa, eu pensei, pronto, saí do meu inferno astral. Então é mais ou menos assim, né?
Se você quer der entrar no inferno astral, olha, entra que beleza. Então eu não considero inferno astral. Para mim, nem lembro, né? O ego vem falar, olha, você tá entrando assim, não, quieto, não existe. Sai. Gente, a mente é muito louca, assim. Se tu fosse focar só nas tretas da astrologia, nossa, rende assim, uma beleza. Tá, então tem uma outra pergunta. Se você namora alguém que pela astrologia não é um par ideal para você, existe alguma maneira que podemos fazer dar certo? Como eu falei, né? Se você trabalhar autoconhecimento, uma pessoa trabalhada, você pode namorar o capeta do zodíaco. Vou namorar aquele escorpião, gente. Aí, ó. Mas, bom, o escorpião é o meu signo complementar. Então, para mim, é a minha sombra que eu integrei, acho maravilhoso. Se você tiver trabalhado, tiver olhando para a pessoa como ela é realmente, aceitando a pessoa como ela é realmente, e não dar significado, e parar de projetar, que tem um negócio de projeção, né? Eu projetando a minha sombra no outro e o outro projetando a sombra em mim. Se eu parar de fazer isso, você pode namorar o capeta. Vai ser maravilhoso o namoro com o capeta. Vai ser quente, no mínimo vai ser quente, né? Então, a gente tem que entender que se a gente der significado, ai meu Deus, Gêmeos, não, Áries e Câncer, nossa, meu Deus, não, pode ser maravilhoso se você focar em quem aquela pessoa é de verdade, né? Olhar para ela, lá ele tá aqui para me ensinar alguma coisa. Nunca As coisas que nunca é. estão dentro de mim. Tá, então tem uma pergunta mais ou menos nessa vibe, eu vou fazer ela agora. Por que Áries e Câncer não dão certo pela astrologia, mas aqui em casa a combinação é perfeita? Tem que ver com o resto do grupo de cada um? Então, tem isso que eu falei também, né? Aí a pessoa fala, mas eu não estudo autoconhecimento, eu nunca não fiz terapia, aqui ninguém faz terapia, que todo mundo não faz nada. Então, tem outras coisas no seu mapa que, como eu disse, nós somos os 12 signos do zodíaco, né? Nós não somos apenas Sol, Ascendente e Lua, nós somos os 12 signos. Então, a gente teria que verificar o mapa, né, de todos, dos dois, no caso, né? E ver a sinastria, o que a astrologia diz que é sinastria, né? Que é comparar ali o que tem os pontos fortes do casal, né? Então, provavelmente deve ser isso, deve ter ali algum aspecto que se combinam, ou os dois realmente não projetam, né? Não intuitivamente, né? Como a gente tem a intuição, tem a lua aí, a lua de um deles aí parou de projetar e olhou para o outro como verdadeira, como ele é mesmo, né? Aceitou tudo aquilo, né? Sim. Então, uma dica para conviver harmoniosamente com capricornianos. Bom, eu sou capricorniana, né? Eu também sou capricorniana. E acho que o capricorniano, o capricorniano em si. Ele gosta de estrutura, não seja uma pessoa louca, tá? Essa é a dica. Não, mas aí a pessoa é Capricórnio, tem um ascendente Capricórnio, tem um aquário junto, às vezes dá uma aspirada, né? Aí dá uma piradinha e equilibra. Aí tá o equilíbrio, porque o capricorniano mesmo, ele é determinado, ele tem umas metas na cabeça dele, enquanto ele não atingir, ele não sossega. Aí, esse capricorniano, ao casal, né, ou o casal, eu não sei se é pai e mãe, eu não sei o que é aí, se é filho, o que é, mas esses dois, um precisa até aprender com o outro, né, o capricorniano precisa saber se soltar um pouco, né, porque ele é muito rígido, muito determinado, muito pragmático, e o outro precisa entender, né, quando começa a vir essa sombra capricorniana, o outro não entrar em rota de colisão. E não, porque se entrou em rota de colisão, alguma coisa nessa pessoa aí, né, nesse parceiro, nesse filho, não sei quem é,
tá ressoando. Então, trabalha em si. Trabalha em si. Isso que o capricorniano está mostrando que ela também tem. Tem alguma coisa aí para os dois olharem. Sim. Nunca é à toa, né? Mesmo Não. atraindo capricorniano, chato, assim. O certo seria os dois trabalharem juntos, né? O capricorniano se soltar, eu não sei qual é o ascendente dele, qual é a lua dele, mas ativar a luz, né? A luz do Capricórnio é o câncer, né? É ativar a energia canceriana, da doçura, do afeto, do cuidado, do amor, e se balancear um pouco. E o outro é olhar o que esse capricorniano está apontando que está dentro dela, né? Sim. Tem alguma dica para conquistar um misterioso escorpiano? Ai, amiga, a dica para escorpiano. Não, Tu sabe meu qual é a Deus. dica, né? Se joga, vai em frente. Finge que já é uma piscina e dá um bico assim, ele vai amar, vai te pedir em casamento no terceiro encontro, tá? Escorpiano Me chame é o mistério. Então, seja mais misteriosa que ele. Seja assim, não sei, quem sabe. Vai ficar doido. Vai dar certo. Escorpianos é sim, sim ou não, não também, né? Faz um mistériozinho, mas depois só vai, assim. Vamos Sim. dar. Já que a gente tá falando de escorpião, então. Características marcantes de escorpião que são pouco faladas. Então, é o desapego. Eu acho que a melhor parte do escorpião é o desapego. É um signo de água, é um signo muito profundo, muito. Ó, já dou a dica para moça aí, não sei se é moça, né? Anota as É um dicas aí. signo muito profundo, é um signo muito intuitivo, capta coisas assim, ó, longe, né? E qual foi a pergunta que ela fez? As Deixa eu... características marcantes, né? Aqueles que são pouco falados. O que não se fala muito de escorpião? Então, todo mundo execra o escorpião, né? Que ele e o Áries pode pegar a mão e sair andando os dois. Não. Ai, não, gente, por favor, já faz esse trabalho para nós, vamos dois embora, leva gêmeos junto, fica só a gente que... Só os taurinos, cancerianos, os virginianos maravilhosos. Não. Gente, o escorpião é o desapego. É a parte melhor. Eu acho que, bom, como eu sou taurina, então eu trabalhei muito essa sombra do desapego, né? Que é o escorpião. O desapego de você saber que a vida é impermanente. Hoje você tem aqui, amanhã você não tem mais. E é assim, a vida. Não adianta a gente falar que tem uma estabilidade, né? Aqui, os de terra, né? Uma pseudo-estabilidade. Não existe essa pseudo-estabilidade. Então a gente tem que entender, a gente tem que olhar para o escorpião e saber que a gente tem que soltar todas essas coisas que amarram a gente. Eu acho que essa característica é a melhor do escorpião. E a espiritualidade, né? Do signo de água. Isso é pouco né? falado, sobre a espiritualidade de escorpião, né? Uma coisa meio xamã, assim, né? Sim, é uma profundidade de uma espiritualidade muito alta, muito, muito alta. Então, não adianta ficar falando que é isso, que é aquilo, porque nós somos luz e sombra, todos nós somos luz e sombra. E, como eu disse, todo mundo bem trabalhado, a luz predomina. E a luz escorpiana é essa, é a impermanência, é o desapego, você saber que amanhã pode ser tudo diferente e tá tudo bem. Tá tudo Sim. porque eu não me apego a mais nada. Isso é a melhor característica do escorpião. Na verdade, eu vejo assim, que o escorpião ele é muito intenso porque ele tem a certeza da morte, né? Ele lembra, para ele todo dia é o dia. Então é aquela coisa, né? Escorpião é casa 8, né? Casa 8 são os mistérios da vida, né? Transformação. É a própria mistério. A morte que a gente não fala e a gente deveria falar. Da vida que a gente não fala e a gente deveria falar. Do sexo que a gente não fala e a gente esconde. E fica todo mundo falando com cara de
de boazinho, e não é todo mundo tem um quê de pervertido, de, né, querer Uhum. extrapolar, e a gente não fala, são os tabus da sociedade que a gente esconde. Uhum. O escorpião é tudo isso, e é maravilhoso poder falar sobre isso. Então, fale sobre o signo de câncer. Tem umas pessoas que estão com muita treta com cancerianos ultimamente. Então, nós estamos sobre o sol de câncer. Olha só que momento muito introspectivo. Bom, eu estou no momento de introspecção, assim que eu tô. Daqui a pouco, se tiver um buraco no chão, eu entro, que eu tô virando um siri, um caranguejo. Câncer hoje Sol em Câncer e Lua em Capricórnio. Nós temos dois eixos aqui, Câncer e Capricórnio, e um oposto ao outro, né? Nós estamos numa oposição de lua cheia, que é lua oposta ao sol. Então, a gente está num momento muito delicado de olhar para dentro, né? Com o Plutão aí conjunto com a lua, de olhar para dentro e corrigir um monte de coisa. É a nossa chance. Eu acho que é uma das chances que a gente tem, né? De mergulhar. E o câncer é exatamente isso. É você cuidar da tua casa, cuidar da tua família, é o cuidado, né? O canceriano gosta Nutrir, nutrição. é, é, é lua, né? Câncer é lua, porque gente de câncer é a lua. Então é a mãe, né? Mas eu sou um homem, mas você tem aí algum traço de cuidado materno. Gente, aqui a gente tem que parar com os estereótipos, né? De eu sou homem. Não, nós somos energias, yin e yang. E o signo de câncer é o mais yin que tem, né? Uma energia feminina pura, né? É você olhar para tua mãe, né? Se você é um homem, olha para tua mãe, olha para tua esposa, olha o cuidado, olha a sua família, a tua casa, até teu trabalho. Câncer é emoção, né? E a sua emotividade, o amor, é tudo isso. É muito bonito, é um signo Sim. muito O bonito. que eu acho que o pessoal às vezes não entende é que a gente acaba tendo uma ideia congelada sobre os signos. Tipo, câncer é um amorzinho. Câncer é regido pela lua, né? E a lua tem 4 fases por mês e 2 Sim, fases por dia, né? Que é as fases que regem as marés. Então, gente, câncer é essa coisa mutante, ele não é amorzinho, assim, e tem um ranço. Eu só conheço canceriano meio mal-humorado, assim, sabe? Nunca é uma coisa tipo, ai, que bom, eu maravilha. tenho meu filho tá aí, ele é canceriano. E eu Ah, vejo assim que sempre ele quis é saber. caseiro, muito caseiro. Outro dia eu conversei com ele. O que você sente do seu signo, né? E Uhum. ele é aquele que gosta de ficar em casa, de curtir a casa, de curtir os amigos, né? Gosta de curtir Não é, isso é muito. bem câncer mesmo. A família do canceriano começa, ela vai pegando as outras pessoas, ele vai trazendo todo mundo para dentro da casa dele. Uhum. Ele bota todo mundo dentro de casa, né? É o Tem que mundo ser. dele. Se não puder ter uma relação afetiva muito próxima com as pessoas, já parece que não dá muito bom, assim. É uma coisa meio Sim, estranha. Tem que se sentir sim, acolhido pelos amigos, assim. sim. Surgiu uma pergunta aqui. O que não se fala dos arianos? Então, o ariano, ele é o primeiro signo do zodíaco, né? Então, ele vem com aquela carga total, aquela energia, casa 1 Marte, regido por Marte, que é o deus da guerra, né? É o guerreiro. Então, o ariano, ele vai para cima mesmo do que ele quer. Ele tem um impulso, ele é impulsivo, ele é ansioso, e às vezes ele mete o pé pelas mãos, e às vezes não, quase sempre, né? Mete o pé pelas mãos, mas ele vai atrás do que ele quer, né? Então, eu acho que a gente esquece de falar que Ares é a vida, né? É o primeiro sopro de vida, né? É o que iniciou tudo. Ele dá o pontapé inicial. Você pode ver muitos arianos começam, não terminam, mas Uhum. ele dá. Se você está trabalhando com o Ariano, por exemplo, ele dá o primeiro chute e aí vem alguém e continua, né? Geralmente Sim. um ciclo de terra
vai concretizar aquilo que ele começou. Sim, ele começa e deixa pro touro continuar, né? Daí... Deixa pro touro que se carregue de construir o que ele começou, né? Mas é muito legal. Eu posso dizer o seguinte, eu fui criada por 2 arianos, né? E eu sou taurina, eu sou super paciente, super tranquilona. Se eu não tivesse uma mãe e um pai que fosse, assim, me colocasse, vai pra vida, eu acho que eu estaria até hoje. Olha só. De boa, vive, aí. Exatamente isso que tu falou. Teve uma pergunta aqui antes, que era 2 pais com signo de terra e a filha signo de... Não, dicas para essa filha sobreviver. Eu sei que essa filha é signo de fogo, é de leão. E com 2 pais de terra, vai dar uma abafadinha naquele fogaréu, né? Então, vai. Nunca for os pais que a gente nasce, né? Tem que botar fogo dentro de casa, ela tem que dar uma rodada na baiana e dar uma acelerada nos 2, porque senão fica tudo assim muito estável, muito normal e não sai do lugar. Então precisa dessa energia, né? O signo de fogo é energia. Ele toca o fogo mesmo e todo mundo tem que sair pulando, né? E sair pulando. Né? Outra pergunta que surgiu aqui, ó. Librianos, por que tanta indecisão? Ah, porque eles querem ser perfeito, né? Que gente mais chata, quer perfeição. Ele é signo de ar, né? O libriano é signo de ar e ele se espalha, ele quer se relacionar com todo mundo, ser o amigão de todo mundo. E aí fica, não sei se vou, se eu não vou. Mas também não dá para a gente generalizar que todo libriano é indeciso. Então, precisa ver ascendente, lua, precisa ver muita coisa, né? Eu conheço muitos librianos muito decididos. Eu conheço librianos com ascendente em Áries que, olha, não parece Libra não, hein? Aí são os dois, aí ele tá bem no eixo, né? Áries e Libra, ele tá bem equilibrado, né? Que é o fogo, né? A ansiedade do ariano, que vem com uma diplomacia libriana, eu acho que ele se dá bem. Ele se dá bem. Olha aqui uma pergunta da minha mãe. Virginiana muito seletiva? É perfeccionista, né? O virginiano é perfeccionista. Que o virginiano é uma coisa muito pura, né? Muito purista. A energia é um signo de terra que é energia da terra mesmo, né? Eu acho que é o que mais pega a natureza, que gosta de estar mesmo na natureza dos dois de terra. Eu acho que é o mais puro, é o virgem mesmo, né? Uhum. Ele é perfeccionista, ele é detalhista, ele é organizadinho, até nervoso, né? Tudo certinho, bonitinho, que nervoso. Mas é normal, a gente tem que aceitar, né? E ele é seletivo. Ele vai querer alguém como ele, vai projetar. Aí não pode projetar. Quando você começa a projetar para alguém que nem você não vai achar. Por que escorpião destoa tanto dos outros signos de água? É que a água do escorpião é mais poluída, assim, é mais pesada. É mais profunda, né? Embora peixe seja muito profundo. Mas acontece que o escorpião é regido por Plutão, né? Marte, Plutão, aí tem alguns que falam que é Marte, eu acho Plutão, né? Plutão é muito profundo, é muito profundo. Plutão é o deus dos infernos, né? Aí, por isso que associam escorpião a essa energia tão satânica, né? Não tem nada a ver. Plutão é Hades, né? Na mitologia. E Hades é o mais profundo que a gente pode ter. Então, quando a gente fala em escorpião, a gente mergulha na nossa profundeza, nas nossas entranhas mesmo, né? O peixes também é profundo, mas o peixes já é regido por Júpiter. Então, ele sobe, né? Ele vai para o céu. O peixes é tudo, é uma maravilha. Mas muito imaginativo, muito escapismo, né? Ele imagina para sair, para fugir da real. Tem tudo isso. Agora, o escorpião não, ele olha para aquilo que tem que ser olhado, mas de um ponto de vista muito profundo. Muito profundo. E ele não tem medo de, como eu falei, de discutir
sobre vida, sobre morte, sobre sexo, sobre tudo aquilo que a sociedade fala, ai, não vamos falar sobre isso, não, assusta as criancinhas. Não assusta a criancinha, vamos falar sim sobre isso. Tá, tem uma pergunta aqui. Ai, desculpa, Claudinha, pode falar. Não, já terminei. Porque essa pergunta sobe. Meu filho é peixes com peixe ascendente em peixes e lua em virgem. O que esperar? Tem muitas mães aqui assistindo também querendo saber dos mapas dos filhos, né? Assim, com base só nesses 3 pontos, é uma análise bem superficial, né? Sol em peixes, ascendente em peixes. Lua em virgem. Lua em virgem. Essa lua em virgem, eu vou falar da lua em virgem. Ela cuida muito. Nossa, deve ser uma pessoa muito, muito legal. Deve ser. Muito fofinho, né? No primeiro momento. O pisciano, ele gosta de cuidar, ele gosta de. Ele é muito emotivo, né? Então, essa emoção, né, de chorão, ai, meio mole, mas deve ser muito amoroso. Amoroso ao extremo. Com essa lua em virgem que gosta de cuidar, gosta de ouvir, é um bom ouvinte, né? É uma pessoa que gosta, perfeccionista, de certa forma perfeccionista, mas gosta de. Não tem filhos ainda, mas quando tiver, vai cuidar muito bem dos filhos. Vai ser uma pessoa muito calma, muito gostosa, assim, de conviver. Muito gostosa de conviver. Tem o escapismo dele, né, por causa do sol aí. Tem que ter uma capinha, né? Depois que você não sabe se é verdade ou se é mentira, se é real ou imaginário, ele mistura as coisas, né? Ele mistura, mas em virgem deve aterrar um pouco ele. Sim. Acho que traz ele um pouco para real. Tu quer falar um pouquinho de Meio do Céu, ou Casa 10? Quero, gosto muito. Inclusive, eu coloco, né, como pontos básicos, não só Sol, Ascendente, Lua, mas como meio do céu, né? O meio do céu já é uma visão pública, né? Como a sociedade, o público te vê. O ascendente é como as pessoas te veem, mas o meio do céu é como todos te veem, né? É a casa mais alta do mapa, né? Como a gente aquela pizza, né? O meio do céu necessariamente a casa 10, que é a casa mais alta. E ele fala sobre a questão pública da pessoa, né? A imagem pública. Aí a gente associa com trabalho, né? Com carreira, né? Muita gente que tem dúvidas, né? Em que carreira seguir, se eu continuo trabalhando com isso ou mudo para aquilo. Eu faço enfoque na casa 10, mas também olho a casa 2, né? Que é a casa de trabalho, que é de touro. A casa 5, que é a casa de leão, que também fala de trabalho, e a casa 6. E às vezes a casa 8. Eu procuro pistas, né? A gente não vai falar, às vezes no mapa da pessoa aparece, né? Nossa, vai ser um ótimo médico, se tem um meio do céu em virgem, área de saúde, certeza, área de saúde, né? Mas às vezes dá pistas, né? O mapa dá pistas e a pessoa tem que entender e tem que achar. Eu tenho uma pergunta assim, ó. A casa 10 é a casa da imagem, meio do céu, né? E o ascendente também tem a ver com imagem. O que tu acha, assim, qual a diferença entre os dois, assim? Porque as pessoas, no geral, vão nos enxergar como um pouco a casa 10, um pouco o ascendente, como... Eu acho que é bem diferente, embora tenha uma particularidade que eu já me questionei, né? Mas vou falar primeiro o que eu acho. A casa 1, né, que é a casa do ascendente, é a nossa persona. É o nosso, eu acho, aí sim eu entendo que é o nosso ego, né? É como a gente né? É o nosso jeitão, o nosso estilo. Como eu me visto, que tipo de sapato eu gosto, que tipo de comida eu gosto. Até isso o ascendente diz, né? Que tipo de viagens que eu gosto de fazer, que tipo de pessoas que eu gosto de conversar. Isso é um mundo particular, né? É o meu particular. E a casa 10 já é uma casa de público, né? Como a sociedade me olha, né? Como as pessoas me apontam e como elas me veem num todo, né? Um coletivo. Já é diferente. É um condicionamento público, né? É como se fosse o fundo do céu, que é a casa 4, que é o privado, né?
que é o lar, como a gente é no nosso lar, nossas raízes, nosso passado e memórias, e a casa 10 é algo mais projetado para o mundo mesmo. Uhum. E aí eu até faço um paralelo muito interessante se o Júpiter na casa 10 é o mesmo Júpiter que está na casa 1, se a gente pode falar. Isso aí é um dia eu vou estudar a respeito disso. Né? Porque às vezes um Júpiter na casa 10 te projeta pro meteórico, né? Uma imagem muito para o público mesmo, que dá uma fama, é famoso, né? Sim, um Júpiter na casa 10 é quase uma Ivete Sangalo, assim, para mim, né? Um negócio... Mas e Júpiter na casa 1? Eu acho que também, porque aí você está expandindo aquela pessoa, né? Eu conheci uma pessoa com Júpiter na 1. A pessoa era popular, tinha 700 milhões de amigos, era uma coisa assim, olha, pior que o geminiano, sabe? Um negócio... Eu tenho. É? Mas eu tenho um Saturno na 5. Ah, então, dá uma restringida. Uma cortadinha. Mas eu estou transcendendo ele. Onde tem Saturno tem restrição, não adianta. Né? Domicílio, exaltação, vamos falar sobre isso? Retrógrados. Ai, legal. Retrógrados, né? Eu gosto dos signos retrógrados. Eu acho, apesar que eles trazem muita confusão pra gente. Eu também acho. Muita bagunça, mas é pra gente olhar o que é que tá bagunçado na nossa vida. Quando eu começo a fazer revisão de coisas, eu vou olhar tem ali um planeta retrógrado, e hoje nós temos Plutão retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, e daqui a pouco Júpiter acho que entra retrógrado também. Então é o momento da gente olhar, né? Quando está retrógrado, é o momento da gente revisar o que a gente já fez. Será que é isso? Vamos passar limpo? Vamos começar de novo? Vamos refazer isso aqui? Acho que não está legal. Vamos começa de novo, né? Como diz um Curso em Milagres, que é o livro que eu estudo. Faz de novo. Então, mexe com a nossa cabeça, nossa forma de pensar, nossos processos mentais. Bom, quase uma hora de live, passou tão rápido. Muito rápido. Tem mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2. Vai, é muito legal. Perguntas sobre sinastria aqui, a galera quer saber de relacionamento, né? Depois a gente pode fazer uma só sobre. Né? Daí vai ser uma live de 5 horas. Nossa. Bom, o meu ponto de vista é esse, de que se você se trabalhar e parar de projetar no outro as suas sombras, você vive muito melhor. Você vai conhecer quem é a pessoa, você vai aprender com essa pessoa, ela vai ser sua professora, o seu irmão é seu salvador, como diz um Curso em Milagres. Às vezes você está se relacionando com alguém que é para você olhar o que é que você tem para te curar. Né? O papel dessa pessoa na tua vida é simplesmente para te curar, você curá-lo. Seja isso. Exato. E não tem cura, assim, dentro da zona de conforto, né? A gente tem que entender que essas pessoas que vêm, que são muito desafiadoras, tem alguma coisa para tu aprender com elas. Não adianta, assim. Não adianta. Sim. Ai. Então tá, pessoal, adorei. Muito obrigada pelas perguntas. Ficaram outras aqui. Gostei. Adorei. Teve várias outras aqui que a gente não conseguiu ver, conseguiu tão rápido. Que é muito complexo. A astrologia tem muita coisa, né, pra gente falar. Imagine um mapa astral, quando você vai analisar um mapa, né? Todos aqueles planetas, e às vezes um monte de planeta na mesma casa, você olha, meu Deus, quanta gente aqui dentro. Sim. Né? Dependendo da casa que está ocupando ali aqueles planetas, e aquela pessoa precisa lidar com tudo isso. Sim. Claudinha, muito obrigada por aceitar o convite. Adorei. Amei conversar contigo. Obrigada a todo mundo aqui. O pessoal estava até brigando nos comentários. O que é isso, hein? Vou falar com vocês depois. Então, quem quiser mandar perguntinha para mim, pode mandar no direct, tá? Sigam aqui o perfil da Claudinha, tá? Sigam, acompanhem ela, acompanhem os conteúdos de astrologia dela. E se liguem que vão ter outras lives de quinta, tá, pessoal? Claudinha, gratidão.
Ai, gratidão, amei, amei, amei. Obrigada a todos, todos que compareceram. Beijos. Obrigada, Cassiele. Beijos. Beijos. Tchau. Beijo, tchau.